Olá, amigos e irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos reunidos dessa forma da gravação das mensagens, forma esta que também continuará após o início dos cultos na forma presencial que já estamos programando o início para o final desse mês. Então, para a mensagem do culto desse final de semana, desse domingo, dia 4 de outubro, o texto definido está no livro de Marcos, capítulo 8, dos versos 1 até o 9. Para contextualizar um pouco, aqui é um milagre de Jesus, a segunda multiplicação dos pães e peixes, e Jesus ele está na região de Decápolis, região sudoeste ao Mar da Galileia, e ele está em terra de gentios, no meio do povo gentil. Então tem muitos que estão seguindo ele, do povo judeu, e também provavelmente o povo gentil ele está ali também. E nesse momento ele está num contexto em que ele realizou muitos milagres, e até um dos últimos que a gente tem a descrição aqui no livro de Marcos é da mulher cananeia, né? Que ela pede a cura, a libertação para a filha dela. Então, vou estar procedendo com a leitura. Verso 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: Donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes respondeu: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Então, nesse texto, a gente pode observar algumas coisas. Inicialmente, a gente vê que a multidão ela estava sedenta por Jesus. Ela estava acompanhando Jesus nas parábolas, nos ensinamentos que ele estava trazendo àquele povo. E, de certa forma, eles se esqueceram até das necessidades básicas. E Jesus, vendo isso, né, o texto nos diz que já há 3 dias eles estavam junto com ele e não tinha sido dada nenhuma refeição. E Jesus ele percebe isso e apresenta isso diante dos discípulos como uma forma de provar a fé deles, ver a reação deles quanto a essa assertiva, né? Se a gente olhar no texto anteriormente, no livro de Marcos, já tivemos uma multiplicação dos pães. Então, Jesus ele conhece essa necessidade desse povo que estava seguindo, e ele observou bem que se fosse despedir todo esse povo que estava escutando e aprendendo nesses dias, alguns iriam desfalecer, porque eles estavam numa região desértica, né, entre algumas cidades ali da região leste da Galileia, e pela distância que aquelas pessoas, alguns estariam de suas casas, eles poderiam não chegar ou não chegar muito bem em casa. E dessa forma, Jesus vê essa necessidade de atender a esse povo, alimentar esse povo. E Jesus ele conhece as nossas necessidades, ele sabe o que a gente precisa, e
especialmente quando a gente está buscando Ele, quando a gente está procurando Ele. A gente vai ter o nosso coração voltado e dirigido para as coisas dele. Nós somos filhos de Deus. Deus ele quer o bem para os seus filhos. Deus quer o bem para a sua criatura, para a sua criação também. E para isso, Ele tem usado das nossas vidas para abençoar. Ele tem entregado o Santo Espírito dele e entregou o Filho dele para nos dar exemplo de como proceder no dia a dia e também como a gente pode confiar e descansar nele através da obra e do ensinamento que Jesus nos deu. Então, Jesus ele conhece as suas necessidades. Meditando para essa mensagem, eu lembrei de um momento em que a gente estava realizando um evangelismo na cidade de Rio Claro e no momento fomos, a hora que a gente estava chegando no evangelismo, na verdade, fomos abordados por um homem e ele começou a contar da história de alguns acontecimentos que tinham sucedido na vida dele e que ele estava procurando uma vingança. Enfim, aí a gente procurou aconselhar ele um pouco e ele estava com fome. Então ofereci algo de comer a ele, falei que ia pedir para preparar o lanche e que eu logo traria o lanche para ele. E fui lá pedir o lanche. No momento em que eu voltei, ele já não se encontrava mais naquele local. Procuramos por ele, eu e a Ellen estava junto, enfim, andamos naquela área, era uma praça pública e não encontramos. Aí chegamos no local onde já estavam nossos conhecidos e tinha um homem também, provavelmente morador de rua, ele estava sentado num banco ali próximo, já assistindo o início da programação, ouvindo os louvores, e aquele homem me chamou a atenção, mas eu estava centrado, não, esse lanche é para aquela outra pessoa, eu já preparei, já tinha comprado, estava ali, e o momento que ele apareceria eu ia entregar. E, enfim, aí eu fiquei com a sacolinha na mão e de repente chega o meu amigo. Ele comenta, olha Eliseu, dá o lanche para ele. Aí depois a Ellen reiterou essa orientação de dar o lanche para aquele homem. E, enfim, eu peguei aquele lanche e fui levar ele. Ele ficou muito agradecido. Ele falou que ele não tinha comido nada naquele dia. E Deus sabia daquela necessidade daquele homem e Deus usou todo esse contexto dessa situação para que eu pudesse comprar aquele lanche e até o ponto, o momento daquele meu amigo falar, olha, entrega esse lanche, dá esse lanche para aquele homem que ele está precisando, e eu fui lá entregar. Então é uma forma que Deus tem de agir, e Ele conhece a necessidade de cada um. Deus conhece a necessidade do teu coração hoje. Então, confia nele. Ele vai atender a tua necessidade. Então, Jesus também, ele prova a fé. Aquele momento em que ele apresentou essa situação para os seus discípulos, ele queria ver o que os discípulos responderiam, o que eles iriam sugerir naquele momento. Então, é uma forma de provar a fé desses homens. Deus, ele quer provar a nossa fé também. Diariamente a gente enfrenta situações que nos levam a buscar a Deus, que nos levam a meditar e ver o que de fato importa, o que de fato nos interessa. A fé, ela precisa ser provada, pois ela vai nos trazer um crescimento, ela vai nos fazer crescer diante de Deus. A gente vai se tornar um homem forte, não como um menino que fica só no leite, mas alguém que já come um alimento sólido e se torna forte para enfrentar as adversidades, para ter sabedoria
circunstâncias do dia a dia, para ser um ombro amigo, enfim. E a nossa fé ela precisa ser provada para que a gente possa ser fortalecido nisso, para que a gente aumente o nosso relacionamento também com Deus, para que a gente passe a confiar a cada dia mais e depositar nossa esperança em Deus. O contexto que nós estamos vivendo hoje é uma prova de fé para as nossas vidas. Veja bem, irmãos, a gente não pode nos encontrar, por enquanto, né, ainda não estamos nos encontrando presencialmente, mas é uma forma de a gente avaliar também como é que está a nossa vida no dia a dia, o nosso relacionamento com Deus, a devocional, e mesmo o final de semana, o culto que a gente está tendo em casa, a forma com que a gente faz esse culto em nossas casas. Então, Deus tem nos permitido passar por todas essas situações, porque Ele tem um objetivo com tudo isso. E a gente, refletindo e meditando, a gente pode ver a mão de Deus e como Deus tem cuidado na parte desde as necessidades básicas que Deus tem suprido, até na parte de nos guardar das doenças, de nos livrar. Enfim, Deus ele é bondoso e Ele quer que a gente lembre disso, Ele quer que a gente veja, através da nossa fé, pela revelação do Espírito Santo, como Ele conduz as nossas vidas, que Ele está presente, que Ele cuida de nós. Jesus, Ele ensina a dar graças e abençoar. No texto aqui, diz que Jesus deu graças e partiu o pão. Nossa, quantas vezes a gente tem as coisas na mão e a gente não sabe valorizar as pequenas coisas que Deus tem nos dado. O pão nosso de cada dia, o carro que a gente tem para fazer os nossos deslocamentos. Quantas vezes que nós não damos valor para essas pequenas coisas? Aí eu lembro, lá em casa a gente sempre foi ensinado a orar antes das refeições, e quando eu fui a Florianópolis eu passei a morar numa kitnet lá, e um amigo, esse amigo, né, o dono dessa kitnet, ele passou a se tornar um amigo, ele também era cristão, enfim, e eles tinham uma cultura um tanto diferente, eles não faziam as orações, e a gente partilhava muito as refeições, né, almoço, janta especialmente, né, e eles sempre preparavam a comida, estava na mesa e passavam a se servir. Aí inicialmente, né, quando eu comecei a conviver com eles, ele me comentou assim: pode se servir, Eliseu, já está abençoado, se Deus nos permitiu que tivesse na nossa mesa, já está abençoado. Eu fiquei incomodado com isso, sabe? E ao mesmo tempo a gente vê quanto testemunho a gente pode dar nessas orações de dar graças a Deus. No período da faculdade, nos momentos em que a gente estava no restaurante universitário em comum, né, no centro de estudo, aí eu sempre me colocava em oração, e isso aí trazia algumas pessoas para perto, outras ficavam olhando, enfim, já era uma identidade que a gente podia revelar para as pessoas. Eu sou um cristão, eu sirvo a Deus. Então, nessa forma de dar graças apenas pelo alimento, vejam só como que a gente pode estar impactando na vida das pessoas. E abençoar. Hoje em dia é muito fácil falar das coisas, e especialmente tem tanta situação ruim, tantas coisas ruins que estão acontecendo, e as pessoas já têm criado um hábito de maldizer as coisas. E isso não é o que Deus espera de nós, não é o que Deus quer de nós como filho de Deus, como povo dele. Ele quer que a gente seja abençoador. A gente teria vários motivos se a gente parar para pensar o que aconteceu nessa semana,
todas as situações que a gente enfrentou, nossa, teria um monte de motivo para reclamar e até maldizer, mas Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós venhamos abençoar aqueles que estão do nosso lado, o nosso próximo, para que eles possam sentir também a obra e o amor de Deus através das nossas vidas. Então seja uma bênção na vida do teu próximo, na vida do teu irmão. Se alguém comete uma falta contra ti, abençoe, bendize-o. Não maldize, não amaldiçoe. Em seguida, quero levantar ainda o início do texto, que me chamou bastante atenção. Eu quero trazer aqui para o encerramento dessa meditação. Quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Olha, voltando à questão das necessidades básicas, muitas vezes como é que nós nos colocamos diante de Deus, né? Esse povo, ele estava caminhando, estava seguindo Jesus para ouvir os ensinamentos dele, e eles não mediram esforços. Parece que eles não estavam nem se preocupando com a questão da alimentação ali, por estarem há 3 dias. E quando eu olho para a minha vida hoje, como é que está a minha preocupação de eu me colocar diante de Deus? Muito a gente observa e fala, às vezes, do povo neopentecostal, sobre eles realizarem jejuns. Isso, de certa forma, não de certa forma, é um exemplo para nós. Apesar que, às vezes, o motivo deles fazerem algum jejum não tenha muito nexo, mas vamos trazer o exemplo, essa prática do jejum. E quantas vezes nós temos trazido isso para nossas vidas, de fazer um jejum, de reservar um tempo especial, um tempo a mais para Deus, para ter comunhão, para ter intimidade com Deus, sabe? Esse povo, ele não mediu esforço, eles estavam numa região desértica e eles estavam querendo ouvir, queriam saber mais de Deus. E eu me pergunto sobre como é que está o meu coração. Ele está sedento de Deus a esse ponto de deixar, às vezes, uma refeição, um café da manhã para buscar, para ter um tempo a mais de intimidade com Ele? Então essa é uma pergunta, um desafio que eu faço para vocês também, que a gente possa estar refletindo nisso. Como é que está sendo o teu tempo de qualidade, o teu tempo com Deus? Como é que está sendo o teu dia a dia? Você tem deixado, às vezes, um momento de olhar uma página no Facebook, um momento de deixar um vídeo talvez interessante da rede social, mesmo no YouTube, para abrir a palavra e ler a palavra? Então, às vezes a gente deve pensar sobre do que a gente está sendo bombardeado e como que isso está impactando a nossa vida com Deus. Afinal de contas, tudo isso aqui vai passar, e o que vale é a eternidade. Então, que a gente possa estar investindo nesse relacionamento com Deus. Jesus, ele sabe das suas necessidades. Deus, ele quer provar a tua fé. E ele te ensina a dar graças. E Deus, ele quer que você busque a Ele, que você dedique um tempo de valor com Ele. Nós somos criaturas, somos filhos dele. E Ele quer ter um relacionamento real e íntimo com cada um de nós. E que a gente possa estar experimentando isso a cada dia nessa nova semana. Que Deus abençoe e guarde a cada um. Em nome de Jesus. Amém.